Deputado, vamos aos assuntos que competem à Câmara Federal. A gente não pode deixar de falar dessa reação recente do presidente Hugo Motta, que está fora do país, ainda assim decidiu ouvir a maioria da Câmara, apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o Pleno da Suprema Corte faça uma revisão de uma decisão do caso Ramagem tomada pela primeira turma. Tem um ponto que chama a atenção desse documento apresentado pelo presidente Hugo Motta, quando ele fala, eu queria destaque para isso, de que a sustação tem natureza institucional, visa proteger o legislativo de interferências externas indevidas. Lá mais adiante, diz que a finalidade da prerrogativa, não é imunizar o parlamentar, mas evitar que processos com viés persecutório ou motivação política comprometam a independência do mandato, basicamente. O senhor concorda, existe perseguição e interferência do judiciário em relação ao legislativo? Veja, Tainá, eu encaro a ADPF como um instrumento legal e constitucional. A gente já viu várias vezes ADPFs impetradas ao Supremo Tribunal Federal por outros motivos e o presidente Hugo está buscando, sobretudo, salvaguardar uma votação de 315 deputados federais e a gente encara essa ADPF como um instrumento natural. A gente vê historicamente que ADPFs já foram usadas anteriormente, por exemplo, para discutir a lei de imprensa pós-ditadura em 2009, porque a ADPF é um instrumento que abarca também leis anteriores à Constituição e tem um instrumento de controle concentrado maior do que a ADI, do que a ADC, a ADO. Então eu vejo como uma forma legal, natural e constitucional por parte do presidente Hugo Motta. Ele tem a procuração, sobretudo, dos 513 deputados e não tenho dúvida que ele tomou a medida cabível juridicamente, que era um ADPF nessa questão. O que o senhor espera de resposta do Supremo Tribunal Federal? A gente conversando também, que aqui a gente tem analista de judiciário, viu? Deputado, conversando com os ministros, há aí um entendimento de que não, de que haverá uma negativa. Como fica a relação da Câmara dos Deputados com o Supremo, caso esse assunto não seja revisto pelo Pleno? Veja, Tainá, essa ADPF foi baseada principalmente em 3 questões. Primeiro, na imunidade parlamentar, como você falou, que o artigo 53 da nossa Constituição Federal é muito claro ao dizer que ou a Câmara ou o Senado Federal tem competência para sustar determinada ação penal que não salvaguardar a imunidade parlamentar. A segunda questão é a cláusula de reserva de plenário. Reserva de plenário porque a questão do deputado delegado Ramagem foi julgada apenas pela primeira turma do STF. A gente quer colocar no Pleno do Supremo Tribunal Federal para que os ministros possam ter a competência de decidir. E também a outra questão é a gente, sobretudo, como eu falei anteriormente, salvaguardar a imunidade parlamentar, que é muito importante para o exercício do parlamentar e para que a gente possa defender o povo brasileiro, que foi para isso que a gente foi eleito aqui em Brasília, representando o povo. Então, o presidente Hugo Motta tem a procuração não só dos 315 deputados federais que votaram a favor dessa questão do deputado delegado Ramagem, mas tem a procuração de todos os 513 que eu tenho certeza que defendem, sobretudo, a imunidade do exercício parlamentar para que os parlamentares possam seguramente expressar as suas opiniões e exercitar o seu mandato, que foi para isso que nós fomos eleitos. Vou chamar a Luísa Martins. Ela é a nossa analista de judiciário, quem conversa com os ministros do Supremo. Contigo, Luísa. Oi, deputado, boa tarde. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Deputado, em um outro ponto que é bastante sensível, vamos dizer assim, para a relação entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, é a questão do PL da anistia, né? E como o Congresso tem se articulado aí em relação às pessoas que foram condenadas pelo Supremo pelos atentados de 8 de janeiro de 2023. Queria saber qual a sua posição a respeito desse projeto e como essas discussões estão avançando ali na Câmara dos Deputados na sua avaliação. Muito boa tarde, Luísa. Grande satisfação falar com você. Essa semana eu estou institucionalmente respondendo pela Câmara dos Deputados, mas, sobretudo, também tendo a alegria de representar o presidente Hugo Motta.
Sobre o PL da anistia, o presidente Hugo vai despachar na hora certa. Eu, na minha opinião pessoal, assinei o PL da anistia, foi uma determinação, sobretudo, do nosso Partido Progressistas, para a gente revisitar algumas penas. A gente entende que teve um excesso na dosimetria e na tipicidade. Cito como exemplo a grande questão da Débora, que teve condenada a 17 anos de prisão porque pichou uma estátua nos Três Poderes com um batom, e a gente vê que tem uma ausência aí de tipicidade. Acredito que a Débora, como outros também, devem responder a dano ao patrimônio público, por exemplo, mas não a tentativa de golpe de Estado. Mas no momento certo o presidente Hugo irá colocar em pauta e a gente acredita ter um desfecho a isso, pois a gente precisa, sobretudo na Câmara e no Senado Federal, deliberar matérias importantes sobre a economia do nosso país. A gente está vendo uma taxa Selic a 14,75%, a alta dos alimentos subindo a cada dia, e a gente tem que priorizar essas questões na ordem do dia do Congresso Nacional. É nisso que eu acredito, mas na hora certa a gente espera ter um desfecho no PL da anistia para que seja revisitado tanto a tipicidade quanto a dosimetria de algumas penas. Luísa, eu vou abrir espaço também para a nossa Juliana Lopes. Eu e Luísa estamos em Brasília, a Juliana chega direto dos estúdios de São Paulo. Contigo. Muito obrigada, deputado, pela participação. Queria perguntar para o senhor, ainda voltando nessa questão da suspensão da ação penal do deputado Alexandre Ramagem. Hoje a discussão é se isso vai beneficiar outros parlamentares, como a deputada Carla Zambelli. Queria ouvir o senhor sobre isso. Qual é o caminho para deputado? O que o senhor acredita que precisa acontecer também em relação à ação penal contra ela? Muito boa tarde, Juliana. Grande alegria falar com você também aqui na CNN. A gente viu que a votação de semana passada de 315 deputados federais foi restritiva e personalíssima ao deputado delegado Ramagem. Na hora certa, o presidente Hugo Mota irá despachar outros pedidos. A gente vê que essa questão da deputada Carla Zambelli não foi despachado nem na CCJ ainda. Qualquer discussão atualmente não passa de especulações incipientes. A gente vai discutir isso na hora certa. Isso não foi levado nem na reunião de líderes, nem na reunião da mesa diretora de semana passada. E com certeza o presidente Hugo vai avaliar. O que eu tenho a certeza é que o artigo 53 da nossa Constituição é muito claro ao dizer que tanto a Câmara quanto o Senado Federal têm a capacidade de sustar determinada ação penal no que se diz respeito às prerrogativas dos parlamentares. Isso cabe a qualquer parlamentar que está enfrentando um processo no Supremo. Temos não só a Carla Zambelli, o caso dela está mais avançado, né, porque já tem maioria no Supremo Tribunal Federal, falta apenas o voto de um ministro, o caso está bem avançado. O PL já apresentou, como o senhor citou, ao presidente Hugo Mota, o pedido de trancamento, tem que ir para a CCJ, Hugo Mota precisa deliberar, mas tem conversas ainda sobre Juscelino Filho, ex-ministro das Comunicações. Veja, Tainá, novamente, como eu disse na pergunta anterior da Juliana, qualquer especulação ainda não passa de uma mera especulação, porque a gente sabe que, sobretudo, tanto o pedido da Carla Zambelli quanto do Juscelino Filho ou de qualquer outro deputado que esteja respondendo alguma ação penal não foi despachado ainda pela CCJ. Primeiro será despachado pelo presidente Hugo. Esse pedido irá eventualmente para a CCJ e o presidente da CCJ, o deputado Paulo Aze, irá colocar em votação. Mas isso atualmente não passa de uma especulação, porque ainda não foi distribuído o despacho para a CCJ. Então, o presidente Hugo terá a competência de fazer isso se assim entender que é necessário. Entendo, deputado, mas só insistindo um pouco no assunto, diante do que estamos vendo, esse embate junto ao Supremo Tribunal Federal, que desfez parcialmente de uma decisão tomada pela Câmara dos Deputados. É o momento dessa nova investida de avançar com o caso Zambelli? Veja, Tainá, eu acredito que não há um embate. Como eu disse no começo da entrevista, uma ADPF é um instrumento legal e constitucional que já foi usado outras vezes, não só pela Câmara Federal, mas por todo um rol de legitimados que podem impetrar uma ADPF, como partidos políticos, como entidades de classe. Então, a gente entende como um instrumento legal, constitucional,
e enxerga que não há um embate. Os poderes devem conviver em harmonia, tanto o legislativo quanto o judiciário, também o poder executivo, e é assim que a gente vai basilar a gestão da presidência da Câmara e a gestão da mesa diretora desses novos membros que foram eleitos ao lado do presidente Hugo Mota. O que eu tenho a certeza é que essa mesa diretora, através do presidente Hugo e de todos os membros da mesa diretora a qual eu faço parte, busca prezar, sobretudo, por uma premissa básica dessa atual mesa diretora, que é a previsibilidade, é dar oportunidade dos deputados terem o prévio estudo dos projetos, as pautas publicadas previamente, para a gente, sobretudo, discutir a ordem do dia do Congresso Nacional em temas realmente importantes, como a economia do nosso país. A gente tem matérias importantes a serem deliberadas, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O deputado Arthur Lira é o relator, ele é um deputado, sobretudo, do meu Partido Progressistas e que tem envergadura para relatar esse projeto, para que a gente possa garantir essa proposta de forma exequível e, sobretudo, não mexendo na receita corrente líquida dos municípios e dos estados brasileiros. É nisso que eu acredito, é nisso que o presidente Hugo Mota acredita, para a gente garantir um processo de previsibilidade na Câmara Federal e ofertando, sobretudo, aos deputados a oportunidade de estudar sobre as pautas. Qualquer pauta futura vai ser deliberada na reunião da mesa diretora, também na reunião dos líderes partidários que têm as procurações dos partidos, e a gente tem a certeza de que o presidente Hugo está fazendo o melhor para o país, e a gente vê esse retrato nos 100 dias da sua gestão, que foram aprovadas matérias importantes, como o PL da reciprocidade, como o PLP 167, que oferta mais competitividade aos micro e pequenos empresários, ofertando crédito a esses empresários pequenos de médio porte, que, sobretudo, são a força motriz do nosso país, e a gente vai continuar basilando as decisões da mesa diretora da Câmara dos Deputados através do presidente Hugo Mota, na previsibilidade e na confiabilidade da Câmara dos Deputados. É nisso que a gente acredita. Eu vou passar a palavra rapidinho, Juliana Lopes, para a gente ir encaminhando para o fim a entrevista. Contigo, Ju. Deputado, queria perguntar então sobre as questões importantes para esse ano, porque o que a gente está vendo é um Congresso andando ali a passos lentos, tem os presidentes e as mesas diretoras, os integrantes viajando, né, em missões internacionais. O senhor acha que qual é o foco do Congresso nos próximos dias? E mais, o governo tem força para aprovar a PEC da segurança, essa aqui é uma matéria mais extensa e tem ali pensamentos divergentes sobre ela? Veja, Juliana, me permita discordar quando você diz que o Congresso vai andando a passos lentos. A gente já aprovou matérias importantes, como eu disse anteriormente, o PLP 167, que oferta crédito às micro e pequenas empresas, e a gente vai deliberar pautas importantes nesse ano. Os presidentes das casas estão, o presidente Hugo especificamente, que eu respondo como presidente interino da Câmara Federal, está viajando num fórum importante, que é o Fórum da LIDE, reunindo os governadores do Brasil, inclusive a governadora Raquel Lira, do meu estado de Pernambuco, está lá também, com certeza, discutindo pautas importantes para o nosso estado. A gente vê que o segundo vice-presidente, o deputado Elmar Nascimento, está na China, acompanhando o presidente Lula, e a gente sabe que isso é muito importante. A China é o maior parceiro da balança comercial do Brasil, e viagens como essa são para atrair investimentos, atrair o empresariado para investir no nosso país. Sobre as matérias da Câmara, a gente vai deliberar a PEC da segurança pública. Também o presidente Hugo instalou comissões especiais importantes para o nosso país, como a que trata do Plano Nacional da Educação, a qual a presidente é a deputada Tabata Amaral, que entende muito sobre o assunto. O deputado Átila Lira também está a par dessa discussão, ele inclusive está me acompanhando aqui no estúdio CNN, agradeço a presença dele, e a gente tem, sobretudo, muitas pautas importantes para ser deliberadas. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que precisa ser garantida, sobretudo, de forma exequível, porque eu tenho certeza que ninguém no Brasil é contra a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas a gente precisa garantir isso sem mexer nos estados e municípios, sem mexer
com as atuais isenções tributárias de instituições filantrópicas, por exemplo, e mexendo, sobretudo, na tributação dos bancos para a gente garantir essa isenção de R$5.000 de forma exequível. A Câmara dos Deputados está imbuída, está unida nessas temáticas importantes e a gente discutir, sobretudo, o que tange a economia do povo brasileiro é o nosso principal objetivo. A gente se meter em debates de polarização excessiva, de estar colocando sempre um lado contra o outro, esquerda contra a direita, lulismo contra bolsonarismo, isso não nos interessa. A prioridade na mesa diretora da Câmara dos Deputados, em nome do presidente Hugo Mota, é buscar prezar a previsibilidade e melhorar a economia do povo brasileiro. É nisso que o Congresso Nacional está focado e é nisso, sobretudo, que tanto eu, representando essa semana o presidente Hugo Mota como presidente interino da Câmara dos Deputados, a gente vai fazer até o final do nosso mandato nesse biênio da mesa diretora e eu tenho certeza que a gente vai ofertar o melhor para o povo brasileiro. Deputado, antes da gente se despedir rapidinho, foi feita essa federação União Brasil com seu partido, o PP. Essa união, ela está mais próxima ou distante do governo nesse momento? Veja, Tainá, a gente presenciou um movimento político, sobretudo, de muita força. A gente está falando, sobretudo, de 108 deputados federais, de 13 senadores, de 6 governadores de estado. Então, a Federação União Progressistas é um movimento político de mais força desde a redemocratização do nosso país. Eu não tenho dúvida que o presidente Ciro Nogueira e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, vão deliberar o futuro certo para a União Progressistas e a gente fica muito feliz, muito entusiasmado. O movimento de força regional e estadual nos nossos estados, falo do meu estado, Pernambuco, a gente juntou uma frente política que tem 7 deputados federais, 15 deputados estaduais e isso é muito importante. Unifica, sobretudo, o processo político do nosso país, pois a gente vê que a tendência é os partidos pequenos se acabarem nas próximas eleições. Isso, na minha opinião, é bom porque facilita a cabeça do eleitor, unifica a cabeça do eleitor e a Federação União Progressistas vem em uma excelente hora, virou o maior conjunto partidário do país e eu não tenho dúvida que assim permanecerá nas eleições de 2026, porque a maior bancada tanto de deputados federais quanto de senadores da República, serão, sem dúvida, da União Progressistas. E a gente parabeniza, em nome do meu presidente, do meu partido, Ciro Nogueira, esse movimento político que, sobretudo, é pensando no povo brasileiro, é para que a gente possa unificar as ideias e ofertar que os nossos mandatos trabalhem ainda mais pelo povo pernambucano, no meu caso, e pelo povo brasileiro. Obrigada pela presença, deputado Lula da Fonte, ele é do PP de Pernambuco, está exercendo temporariamente o cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Até uma próxima, um bom trabalho, deputado. Muito obrigado, Tainá, em seu nome saudar a todos e a todas e da equipe CNN, uma alegria enorme prestar contas do nosso trabalho aqui em Brasília e, sobretudo, nessa emissora tão respeitada no cenário internacional, o qual eu parabenizo em nome de Tainá, todos os que fazem a equipe CNN. Meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.